a transformação da riqueza natural em riqueza econômica é uma chance para a economia brasileira, uma chance secular, uma oportunidade secular e imediata para a economia brasileira. Por que é assim? Porque o mundo mudou, né? Há 20 anos atrás, a economia que dependia da produção natural era quase uma utopia. Hoje, e isso o livro mostra em detalhes, China, Estados Unidos e União Europeia, um pouco Índia e alguns países da Ásia, desenvolveram uma revolução no campo da energia, principalmente, energia eólica e energia solar, que serão já são as formas mais importantes de energia do mundo e em 20 anos dominarão totalmente o mercado de energia. Jorge Caldeira, 64 anos, 15 livros sobre a história do Brasil. Perdi meu pai no ano passado, Jorge Alberto Caldeira, professor de medicina. 6 de fevereiro desse ano nasceu a Cecília, minha neta, no futuro. O Brasil, para mim, vale a pena pelo seu passado e vale a pena pelo que ele pode ser. Por isso fiz esse livro. Sou Júlia Marisa Secula, eu tenho 27 anos. Eu sou economista, cientista política, trabalhei no mercado financeiro e hoje virei escritora com esse livro Paraíso Restaurado. É uma obra de amor e principalmente representa uma coisa que eu acredito muito, que o jeito que as coisas sempre foram, sempre aconteceram, não é necessariamente o jeito que elas deveriam ser. Meu nome é Luana Chabib, 33 anos, nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, me criei em Campo Grande e vim para São Paulo, apaixonada pelo jornalismo e pela política e pelas visões de mundo possíveis. Eu estou nesse livro a convite do Jorge Caldeira, apreciando o trabalho e a visão dessa jovem cheia de energia que é a Júlia Secula. Esse livro expõe também um pouco desse amor, dessa paixão pelas pessoas, pelo futuro, pelo amanhã. Então, é um chamado de, ei, olha para isso, olha para o meio ambiente. Durante 200 anos, acreditou-se que o paraíso terrestre estava no Brasil. Muitos europeus que vieram para cá fizeram mapas com os rios do paraíso da Bíblia dentro do território brasileiro. Buscou-se o paraíso efetivamente no território por muitos séculos e o lugar onde isso tudo foi alocado é o Pantanal, que é fisicamente existente e até hoje pensado como paraíso. A Luana e eu começamos pensando em fazer no Pantanal. Como que essa ideia está na cultura brasileira. E a Luana, que é pantaneira e repórter, tinha um papel, conta aí. Mas era esse ponto, assim, da questão do meio ambiente, né? Ele trouxe uma visão do tipo, minha neta nasceu, né? Isso. Qual que é o mundo que a gente vai deixar para ela? Qual que é o mundo que a gente vai deixar para as outras gerações? Eu pensava a natureza como um lugar que está inesgotável, a gente vai explorando e é nós, vamos cuidar das pessoas, né? E aí vem o Caldeira com dados e uma abordagem de futuro do que pode acontecer, o que a gente pode transformar. Não demorou nem 15 dias nas nossas conversas e, evidentemente, eu lembrei da Júlia. A Júlia eu conheci em abril de 2019. Isso que nós estamos conversando foi em outubro. Na época, eu estava organizando um evento, que era um evento para discutir os grandes desafios do Brasil. Então, não tinha ninguém mais apropriado para abrir esse evento do que o Jorge Caldeira. Convidava sempre todos os palestrantes para um almoço para bater um papo um pouco sobre quais vão ser os temas, como é que a gente melhora a linha, quem vai estar no palco junto com você. E rapidamente a gente parou de falar sobre a conferência, a gente começou a falar sobre a economia e o meio ambiente. E alguns dias depois eu achei um mapa, que eu achei bem peculiar, que desenhava o mundo a partir de uma visão de produtividade primária. O que isso quer dizer? Poder de planta, efetivamente. Então esse mapa mostra o Brasil gigante. O
o Brasil tem um gigantesco potencial se adotar políticas ambientais corretas. Potencial econômico, não é potencial ambiental. O crescimento da economia brasileira hoje está ligado à sua capacidade de ter políticas ambientais à altura do seu potencial natural. A matriz energética brasileira, que é de longe a mais limpa do mundo. Isso é uma coisa que poucos brasileiros sabem. Então o Brasil está pronto para entrar nesse mundo muito mais do que a União Europeia, muito mais do que a China, muito mais do que os Estados Unidos, muito mais que a Alemanha. Só que a gente acha que nós estamos fora desse mundo, quando é exatamente o contrário. O Brasil já fez muito. A história do Brasil, no que se refere à energia e energia renovável, é a história de uma civilização que se fez na floresta tropical, juntando um conhecimento existente e vivendo daquela natureza. Por que a matriz do Brasil é limpa? Porque não tem carvão mineral, que é o combustível que é mais poluente de todos, e é o que é mais atacado, é o que todo mundo procura extinguir. Não demorou muito para ter petróleo, foi ter petróleo em 1980, 1990, quando o mundo entrou no petróleo no começo do século XX. E por que não tinha isso? Foi se adaptando com energia hidrelétrica, com o que tinha, com carvão vegetal, com lenha da floresta, com o que tinha. Isto fez com que a gente hoje tenha uma realidade energética muito favorável para adotar uma política de tipo paraíso restaurável. O que está acontecendo agora, e daí porque além do paraíso você precisa do restaurável, é entender que o futuro econômico das nações, a economia produtiva, a riqueza econômica, não dependem mais da ideia antiga de que a natureza não vale nada e dependem muito da ideia de que você só consegue produzir valor e riqueza se você preserva a natureza como um paraíso. Então, até 20 anos atrás, ser ambientalista e ser produtor econômico eram duas coisas, eram antípodas. Uma coisa era uma coisa, outra coisa é outra. O que está acontecendo e a mudança que esse livro chama a atenção é que as duas coisas agora são a mesma. Se você quer ser rico, você tem que preservar a natureza como paraíso. A energia renovável, a energia que vem da natureza, a energia cujo valor depende da natureza, ela está aqui dentro, sempre esteve. A cultura brasileira sabe como tratar disso. A cultura tupi-guarani via no território onde viviam aqueles povos, que eram todo o atual território brasileiro e mais um pouco, um lugar onde havia uma terra sem mal, onde havia um paraíso, onde havia uma abundância, que se você administrasse bem o modo como você está vivendo, você teria o suficiente para você e para todos os seus descendentes, você teria fartura por muito tempo. E assim ela era uma cultura que hoje a gente chamaria baixo impacto, baixa pegada de carbono. A abundância natural está no Brasil, é uma ideia secular. A gente não precisa inventar. O paraíso no Brasil não é uma invenção nossa, autores de livro agora, no século XXI. A ideia de que o paraíso está no Brasil começou na Carta do Caminha, em 1500. Gente inocente andando como se estivesse no paraíso. E continuou. Isso faz parte da nossa formação, da nossa cultura, das nossas possibilidades. Entre o século XVIII e o século XX, a ideia de que toda a riqueza vinha do trabalho e você arrancava tudo da natureza gratuitamente, portanto a natureza não tem valor. Se você arranca daquilo lá sem preço, ela não tem valor. Foi a ideia dominante no Ocidente. E é esse pensamento de 200 anos, de 250 anos, que está sendo transformado no Ocidente. E no Brasil, a gente não tem nenhuma razão, ao contrário, a gente tem todas as razões para apostar nessa transformação do valor da natureza. Se você trata a natureza como paraíso, a economia tem futuro e se desenvolve. Isto é um axioma do século XXI, não era do XX, não era do XIX. Esta é a mudança. Esta é a mudança que é a oportunidade para o Brasil. Essa é a razão de ser desse livro.